oportunidade que mais uma vez Ele me concede. Agradeço a minha pastora por ter me confiado de estar aqui mais uma vez. Amém, irmãos? Amém. Livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 24. Amém? Livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 24. Aleluia. Amém? Eu vou estar lendo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do meu Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. Bem, irmãos, pode se sentar, glorificando ao santo nome do Senhor. Bem, irmãos, para alguns que já conhecem, ou já ouviu falar dessa passagem entre Elias e os 450 profetas de Baal, sabe muito bem aqui que é praticamente uma rixa ou uma briga para ver qual é o Deus que vai responder com fogo praticamente. E sabemos disso, irmãos, e para alguns que já leu essa palavra e para alguns que já conhecem essa palavra, sabemos qual é o Deus a qual responde aqui sobre o altar. Mas eu não quero ir profundamente só em Elias e esses profetas de Baal, irmãos. Mas eu quero que vocês entendam a parte aqui sobre o altar. Amém, irmãos? Eu quero que você preste bastante atenção sobre essa parte aqui, em nome de Jesus, irmãos. Que você venha compreender a parte sobre o altar, a qual vai ser estabelecida aqui. Primeiramente, ao ser chamado, Elias vai dar o privilégio, olha só, que é um privilégio. Elias vai dar o seu privilégio daqueles 450 profetas de Baal clamar ao Deus dele para que caia fogo do céu. Simplesmente aqueles então que estavam reunidos praticamente para mostrar que Baal-Zefron ou Baal era o Deus Todo-Poderoso, eles vão começar a clamar e pedir para que aquele Deus dele, com D minúsculo, responda. Mas há uma conclusão aqui que você deve analisar, irmãos. Por quê? Porque eles eram numerosos. Vai clamar a um Deus com D minúsculo, toda hora, com toda a força do coração deles. Simplesmente, eles aqui, irmão, não vai clamar e vai render ou edificar o altar que estava quebrado sobre a vida deles. Será que você pode me compreender e prestar um pouco de atenção? Simplesmente, aqueles irmãos a qual clamava a Baal, clamava ao Deus deles, que eles achavam que era o Todo-Poderoso, eles clamavam, e vai dizer a palavra do Senhor, que foi por longo tempo a qual aqueles profetas clamaram. Vai ser por longos tempos que aqueles profetas iriam clamar por Baal. Mas Elias, olha só que o profeta vai falar para eles: clama mais alto. Quem sabe ele viajou, quem sabe ele está dormindo. Elias vai chicanar da cara deles, porque ele sabia a convicção de quem era o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, observe isso aqui, é que eles agora vão clamar aquele Deus, a Baal. Eles vão clamar, vai se esgoelar, mas nada vai acontecer. Eles vão clamar uma vez, duas vezes, três vezes, etc. Eles vão clamar muitas vezes, mas nada de fogo cair. Eles vão pedir, vai se esgoelar, vai matar bezerro, vai derramar sangue, mas
mas nada vai acontecer. Nada vai acontecer sobre a vida daqueles que já estão sobre aquele lugar. Nada vai se acontecer. É sobre a resposta que estava sobre aquele altar. Irmãos, observe isso aqui, porque não devemos apenas clamar e achar que está tudo bem, não. Será que você me compreende? Não devemos apenas clamar e achar que Deus vai nos responder. Não devemos apenas pedir e achar que Deus vai responder de uma forma prática. O que é que você quer dizer com isso, irmãos? Você vai compreender. No versículo 25, e disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros, preparai o primeiro, porque são muitos, e invocai o nome de vosso Deus, e não lhe meterás fogo. No verso 27, e sucedeu que ao meio-dia Elias zombava. Olha só, irmãos. E sucedeu no verso 25, e sucedeu que ao meio-dia Elias zombava e dizia: clama em alta voz, porque eles, um dos deuses, pode ser que esteja falando com outros, ou que tenha alguma coisa a fazer, ou que entende alguma viagem. Porventura esses devem dormir, e clama para que esses despertes. Irmãos, vai dizer aqui que agora Elias vai chicanar daquele Deus, vai chicanar daquele povo. Por quê? Irmãos, você não vai em frente de uma obra maligna sabendo que você não pode, sabendo que você é vulnerável. Não. Se você vai combater a obra do maligno, você, toda certeza, você vai lá, você vai combater. Mas se você não tiver a certeza, espera aí, eu vou te dar uma comparação. Esteja com uma pessoa que esteja altamente preparada, não importa se é em armamento ou em algo que ela vai atingir ou vai ferir. Vai você e essa pessoa, você vai se achar que está seguro, irmão. Você vai achar que ninguém pode te fazer nada. A mesma coisa somos nós com Deus. Sabemos que temos Deus e sabemos que ainda Satanás tenta algo contra nós, ele vai perder. A mesma coisa Elias estava aqui. Sabe por que Elias estava zombando daquele povo? Porque Elias sabia que o Deus Baal não iria fazer nada. Elias sabia que o Deus Todo-Poderoso não era Baal. Elias sabia que o Deus Todo-Poderoso não era Baal Zefron, dizendo que iria fazer ou operar. Elias sabia que o Deus a qual iria derramar fogo do céu não iria ser Baal, não iria ser Iemanjá, não iria ser macumbeiro, nem feiticeiro, nem cartomante, nem nada. Elias sabia que quem iria derramar o fogo no altar seria o Deus dos exércitos. Ou seja, irmãos, Elias ao meio-dia começava a zombar dizendo: clama mais alto, clama um pouco mais alto, porque esse pode estar em outra atividade, pode estar fazendo outros afazeres, ou fazendo etc. as coisas. Então, Elias, irmãos, ninguém vai mandar você fazer nada sabendo que você não pode. A pessoa vai ter a convicção: se eu estou mandando é porque ele pode, se ele vai fazer é porque ele pode. Ou simplesmente, irmãos, era isso que Elias estava se referindo. Ele clamava por um Deus que não existia e que só tinha nome, mas o nosso Deus, ele existe, é invisível e ele tem poder para fazer. Ou seja, Elias sabia o que? É que Baal não existia. Primeiro, era um pedaço de madeira. Segundo, não iria responder. Terceiro, e o Deus Todo-Poderoso não era Baal Zefron, era o Deus Todo-Poderoso dos exércitos. Ou seja, eu quero que você venha analisar o que? É que eles clamavam, se esgoelavam e já era meio-dia. Ele não parava de cessar. Você está entendendo, irmãos? Que aqui as obras das trevas não vai cessar. Por mais que esteja você como mulher de Deus, você como homem de Deus, Satanás não vai parar de querer fazer as obras
dele. Ainda que você esteja em um lugar, irmão, pode ter um macumbeiro, um feiticeiro, ele não vai parar a obra dele porque você está ali, mas você tem a certeza que aquela obra não vai prevalecer. Por quê? Porque meu Deus, o seu Deus é maior do que Baal, Zefron. O meu Deus, o seu Deus é maior do que Baal, é maior do que Iemanjá, é maior do que cartomante que faz coisas na esquina. Irmãos, entenda isso. Por quê? Porque é uma parte essencial aqui, a qual Elias sabia. E o que Elias sabia, irmãos? Que Baal não iria responder. A convicção do homem de Deus. O que foi? Baal não vai responder. Por quê? Porque ainda que eles, os que estavam servindo Baal, olha só o que eu falei. Elias sabia que o que estava servindo Baal poderia clamar, mas não iria ter efeito nenhum. Será que você me compreendeu? Vai ter obras sobre a tua vida, mas não vai prevalecer. Podem clamar de dia, de noite contra a tua vida, mas não vai prevalecer. Pode fazer obra, pode fazer mandinga, pode fazer isso, pode fazer tudo, mas esta obra não vai prevalecer. Por que, irmãos? Porque eu tenho uma plena convicção. E qual é a minha convicção, pregador? É que meu Deus Todo-Poderoso está sobre mim, está sobre minha vida, está sobre minha igreja, está sobre minha casa, está sobre minha vida, está sobre minhas finanças, está sobre meus casamentos, está sobre meu filho, minha filha, está sobre toda a minha vida. É essa convicção que você deve ter. Correto? O inimigo pode preparar todas as coisas, só vai atingir você se você permitir. E qual é o processo para que eu não deixe o inimigo entrar na minha vida? Você vai entender que clamar a Deus não é tão fácil para ele responder. E eu entendi que clamar a Deus, ainda que nós clamemos, não é fácil de Deus responder, porque muitas pessoas pensam: vou colocar o joelho no chão e vou simplesmente clamar a Deus e Ele vai nos responder. Mas eu compreendi algo. Elias, sendo profeta, teve que reconstruir o altar. Será que você me entendeu? Você vai compreender essa ênfase aqui, irmãos. Versículo 29. E sucedeu que no meio-dia profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Aí vai dizer, no verso 30, então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou, e ele reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Será que você me compreendeu aqui? Glória a Deus. Elias, sendo profeta, homem de Deus, que estava em comunhão com Deus, ele teve que reparar um altar para que fosse respondido. Irmãos, mas então o altar era um canal para que o fogo descesse? Sim, não para a voz de Deus ser ouvida por Elias. Me compreendeu? O altar era um canal para que o fogo descesse, mas não era um canal para que Deus falasse com Elias. Entende? Deus não usou o altar para ser canal para que o fogo descesse. Deus usou Elias para que o canal fosse o fogo no altar. Aleluia. 31. E Elias tomou 12 pedras, conforme ao número da tribo dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o seu nome. 32. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor ao altar, segundo a largura das suas medidas e sementes. Irmãos, você analisou todas essas palavras aqui? Você analisou? Você está vendo o trabalho que está sendo feito para ser edificado o altar? Para ele, os profetas de Baal, irmãos, simplesmente chegou e clamou, não teve nenhuma reverência ao
porém, Elias não. Elias sabia o que deveria fazer. Mas você agora entende que não é somente clamar e Deus responder. É um trabalho para você edificar o altar primeiro, para Deus te responder. Irmãos, entende isso aqui? Está vendo um trabalho para que o altar seja edificado. Mas o altar que está sendo edificado aqui é no físico. É para que o povo visse as maravilhas, ou a maravilha que Deus desceria. Ou seja, o altar estava em trabalho. O altar estava em processo. Será que você entende que toda vez que você clama, você está juntando um altar? Como assim, irmãos? Não é você clamar uma vez e deixar, porque o altar vai estar parado da mesma forma, rachado. Será que você me compreendeu? Aleluia. O altar não se constrói em uma ou dois, em poucos minutos. O altar não se reconstrói em 1 hora. O altar não se reconstrói em 2 horas. Tem trabalho para reconstruir o altar. Se não tiver altar, não tem fogo. Se não tem fogo, não tem sacrifício. Irmãos, será que você está me compreendendo aqui? Não é você somente dobrar seus joelhos e clamar dizendo: Deus me dá, Deus eu quero, Deus faz isso, Deus opera isso. Não é somente você chegar, Deus opera. Não, irmão. Você tem que reconstruir o altar. O altar está como? Você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Irmão, você está dizendo que eu, como homem e mulher de Deus, não é só eu clamar e Deus responder. Não. Por quê? Porque é um processo. E se não tiver um processo de restabelecer o altar, você simplesmente fica como os profetas de Baal, irmão. Agora você vai analisar uma coisa. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez, Daniel 33, então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. 34, e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei a segunda vez. Fizeram a segunda vez, fazei a terceira vez e fizeram a terceira vez. Irmãos, você está analisando aqui do verso 30 até o verso 35, está tendo um trabalho aqui do altar ser restabelecido. Do verso 30 até o verso 35, Elias está restabelecendo o que estava quebrado. Irmãos, o que é que você quer dizer, pregador? Simplesmente o que você vai entender, que quando você chegar na sua casa, ou você chegar em um estabelecimento que você vai clamar ao Senhor, reconstrói o altar, irmão. Mas está dando trabalho, mas vai valer a pena esse trabalho que você está tendo, esse trabalho que eu vou ter. Irmãos, não é somente, eu quero que você analise novamente. Elias não fez como os profetas de Baal. O que, irmão? Os profetas de Baal somente chegou e clamou aos deuses dele, somente chegou e implorou pelo Deus dele. Você vai analisar que do verso 24 até o verso 29, aqueles profetas de Baal vai estar clamando a ele, vai estar clamando a Baal, vai estar clamando, pedindo, se esgoelando, mas o essencial ele não tinha. O que era? O Baal, ou melhor dizendo, o essencial, me perdoe, irmão, o que é que ele não tinha? Simplesmente o altar reconstruído. Ainda, irmãos, que eles tivessem o altar, mas não tivesse com Deus Todo-Poderoso, eles não teriam fogo. Por quê? Porque eu posso ter altar, eu posso ter bezerro para sacrificar, mas se eu não tiver o Deus Todo-Poderoso, não vai valer de nada. Por quê? Irmãos, para você clamar a Deus, tem instruções. Aleluia, Jesus. E essa é uma parte que vamos analisar. E qual é a instrução? Você vai pegar o que está quebrado.
Por quê? Porque é rachadura a qual você está dando brecha. Tira o que está rachado. Essa pedra aí do altar que está sobre você, tira, reconstrói primeiro. Ah, mas eu vou clamar a Deus. Não, primeiro reconstrói o seu altar que está com rachadura, que está fazendo o inimigo entrar. E depois, irmãos, você vai seguir toda a instrução. Vai mexer daqui, vai mexer dali, vai tentar agradar ao Senhor. Irmãos, entende isso aqui? Quem foi que estava com o altar quebrado? Caim e Abel ou Adão e Eva? Para aí, ok? Eu quero que vocês analisem uma simples coisa. Por quê? Porque simplesmente a oferta oferecida e recebida foi a de Abel. E a oferta oferecida, negada, foi a de Caim. Não é que Deus não deu a oportunidade de Caim restabelecer o altar dele. E simplesmente não foi somente pelos frutos. Mas será que naquele altar de Caim que ele foi sacrificar, não estava alguma coisa rachada, irmão? Espera aí. Ele servia a qual Deus? Ao Deus do pai, dos pais dele. Certo? Não. Caim e Abel servia ao Deus Todo-Poderoso. Servia a Deus. Porque ele ouviu falar de Deus. Caim e Abel ouviu falar de Deus. Ou seja, mas o altar que foi quebrado foi de Adão e Eva. Ou seja, Caim e Abel não tinha nada a ver. E porque, mas isso não tem nada a ver. Por quê? Porque eles também quebraram. Não, irmãos. Se fosse com Caim e Abel, Deus não tinha recebido de Abel, irmãos. Ou seja, a oportunidade de reconstruir o altar, Deus dá a todo mundo. Só que nem todo mundo quer, irmãos. Mas fulano está sendo cheio, fulano está sendo cheia. É porque está com o altar edificado, irmão. Mas eu não estou conseguindo. Mas espera aí, não estou te chamando de Caim não, tá bom? Mas eu estou falando base bíblica, a qual você deve construir o teu altar para ofertar a Deus. Primeiro, não foi Caim e Abel que pisou na bola com Deus. E terceiramente, aí foi Caim, depois foi Caim. Mas Deus deu a oportunidade para que a Caim e Abel tivessem a oportunidade que os pais deles não tiveram. Ou seja, a de Abel é recebido e simplesmente a de Caim não é recebido. Mas o que é que tem a ver, irmãos? É simplesmente não foi somente pelos frutos. Você está entendendo aqui? Que muitas vezes Deus não te abençoa, não é porque você não faz coisas boas, não é porque você simplesmente se acha bonzinho, não, é porque a sua índole e o caráter não é bom mesmo. Porque tem gente que finge ser bom, finge ser boa, mas o caráter está todo estragado, a maneira está toda estragada. E o que significa isso, irmão? Altar rachado. Você, olha só, mas foi Elias e os profetas de Baal. Mas espera aí, e agora o que você me diz? Por quê? Porque Caim ouvia sobre Deus, Abel ouvia sobre Deus, mas um preferiu. Você acha mesmo, irmão? Espera aí, a Bíblia não vai ser, vamos dizer assim, específica, mas você acha que Abel só pegou o que tinha de melhor e lançou no altar? Não. Teve um trabalho. Não, está sujo, eu vou limpar. Não, tem que limpar. Para aí, irmãos. Teve um trabalho ali. Porque simplesmente não era possível que Caim pegou coisas ruins. Você está me entendendo? Glória a Deus. A Bíblia não é mentirosa, ele pegou o pior. Mas você está entendendo que o pior poderia não ser as coisas que ele botou ali? Por quê? Olha só, ele poderia ter colocado maçãs murcha, laranja murcha, tudo feio. Mas, porém, irmãos, se ele tivesse edificado o altar dele e simplesmente
tivesse a humildade de reconstruir e querer uma segunda oportunidade. Por quê? Porque tem pessoas que não têm uma oportunidade. Tem uma, tem duas, tem três, tem quatro, tem várias oportunidades. Não foi questão de Deus não dar oportunidade a Caim para reconstruir o altar. Não foi questão de Deus não dar oportunidade, porque a Bíblia não vai dizer, mas será mesmo, irmão? Para ele, será mesmo? Porque Deus vai falar a Caim, Caim, o pecado jaz à porta. Mas, foi um processo. Será mesmo que só foi um sacrifício que eles fez? Abel dando bom e Caim dando ruim. Será que só foi um para Deus se desagradar? Porque Deus deu várias oportunidades a Caim, dizendo: Caim, o pecado jaz à porta. Deus não falou uma vez, está falando várias vezes, irmão. Fino. Porque Deus não avisa uma vez, certo? Pode ser sonho, revelação, visão. Deus não avisa uma vez. Ou seja, irmãos, Caim, você acha que foi avisado uma vez só? Eu creio que não, irmão. Aquele altar que ele estava posto ali sobre aquele lugar, será que ele colocou só uma vez, irmão? Para ser ruim? Por quê, irmãos? Olha só. Caim tinha a oportunidade todos os dias para oferecer algo bom para Deus. Abel também teve algo para oferecer de bom, a oportunidade. Certo. Porque quem sabe Caim via o sacrifício que era manter o altar limpo e purificado. Será mesmo que Caim não tinha como pegar o exemplo? Por quê? Porque tem crentes, irmãos, entende isso aqui? Tem crente que está vendo o irmão fazendo a coisa certa, mas não faz, não é porque o outro não deu a orientação, irmão, é porque ele mesmo não quis fazer nem melhorar. Tem crente que não é porque as pessoas não induzem ele a melhorar, é porque ele não quer melhorar mesmo, é porque ele não quer mudar mesmo, é porque ele quer ficar no altar rachado mesmo. Não é que não tem oportunidade para mudar, não é que não tem oportunidade para se purificar, não é que não tem oportunidade para purificar o altar. Por quê? Porque tem crente que vê o irmão fazendo certo, mas quer fazer o errado. Será mesmo que ele não está vendo que o caminho certo é o de cá? Ele está indo pelo de cá. Mas fulano está fazendo certo. Eu não vou fazer igual fulano, mas fulano está fazendo a coisa certa. Mas eu não vou fazer nada igual, mas fulano está fazendo a coisa certa. Compreenda isso. O que, irmão? Que simplesmente, automaticamente, depois de tanto, irmão, sacrifício aqui, que você vai buscar, que você vai clamar, que você vai suplicar a Deus, aí que você vai ter resposta, irmãos. Porque, mas isso é motivo para me desanimar? Não, isso não é motivo para te desanimar. Por quê? Porque cada vez que você bota seu joelho no chão ou vai clamar a Deus, irmãos, você está edificando uma pedra num altar. Você está edificando a reconstrução do seu altar, irmãos. Vai ser trabalhoso, vai ser quase impossível, mas não desista de edificar o teu altar. Mas está demorando demais. Você não entende que a essa demora você está edificando? Pai, mas está sendo muito doloroso. Você está edificando o seu altar. Porque eu não recebi ainda, porque eu não almejei ainda, porque eu não ganhei ainda, porque fulano ganhou e eu não ganhei. Irmão, entende isso aqui? Nem todo mundo que bota oferta no altar Deus está recebendo. Entende isso? Verso 36. E sucedeu, pois, que oferecendo uma oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Primeiro ele vai fazer o que, irmãos?
ele simplesmente vai exaltar a Deus, porque ele sabe que Deus é o Todo-Poderoso. E por que ele vai falar Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Porque foram uns dos homens mais privilegiados de ter certamente a presença de Deus e de ser honrado por Deus. Então ele vai suplicar e vai exaltar: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, manifeste-se hoje que tu és Deus de Israel, e digo: eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Para aí, irmãos, entende isso aqui? Para aí. Ele está fazendo algo que Deus está mandando. Ele não está fazendo algo que é Ele que está fazendo. É uma orientação que Deus está dando para Elias. E qual é a orientação? Edifica o seu altar. Porque, mas eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus. Edifica o seu altar. Mas eu quero clamar a Deus, eu quero buscar a Deus. Edifica o seu altar. A edificação, quem está mandando fazer, não é a gente que quer, é Deus que está mandando fazer. Ou seja, Ele está mandando edificar para falar com Ele. Você me entendeu? Ou seja, Ele está falando: você quer resultado? Edifica teu altar para que eu possa descer as minhas maravilhas do céu. Irmão, mas se meu altar tiver até construído, bonitinho, mas eu larguei um dia aí, eu não estou conseguindo edificar, o que vai acontecer? Seu altar vai quebrar de novo. Eu não quero dizer para você que eu sou bonzão, eu sou o que ora, eu sou o que clamo, eu sou o que faz, eu sou o que acontece, eu sou o que tem a vida do altar, que eu tenho um altar. Irmão, não, eu estou te dando uma orientação da palavra, a qual eu também estou seguindo. Ou seja, eu quero que você analise, para que nós venha simplesmente ter resultado do céu. Não é apenas fogo do céu, mas resultado do céu. O nosso altar não pode estar rachado, nem quebrado. Ou seja, com o altar rachado não tenho resultado, com o altar edificado eu tenho resultado. Ou seja, não é simples. Você pode falar a Deus, mas está demorando demais. Calma, meu filho, calma, minha filha. Você está edificando o que Deus mandou. Não vai ser simples, não vai ser automático. Você não pede algo a alguém e ela vai te dar na mesma hora, só se ela tiver. Mas se ela falar: eu vou conseguir amanhã, ela vai te dar amanhã, você não vai ter hoje, acabou. A mesma coisa que Deus primeiro clama e Ele vai ver se vai receber. O que é que vamos analisar? 37. Respondeu-me, agora vem a parte. Respondeu-me: Senhor, responde-me, para que esse povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste tomar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha e as pedras e pó, e lambeu as águas que estavam reunidas. Você entende aqui que não ficou água, não ficou simplesmente holocausto, não ficou nada, irmãos, porque o fogo consumiu. Para que esse trabalho todo de cavar ao redor para ter água? E ele não pediu apenas uma vez, pediu duas, pediu três, e foi consumindo ao redor de água, irmãos. E teve ali os pedaços do sacrifício sobre o altar, e não ficou em nada, porque agora ele teve o resultado, irmão. Mas o fogo que desce não vai quebrar o meu altar, não. O fogo que desce vai edificar o seu altar. O fogo que desce não vai matar o seu altar. O fogo que desce vai te purificar, vai caminhar libertação sobre a tua vida. Irmão, mas o fogo no altar não vai trazer tristeza para mim, não. O fogo no altar vai trazer renovação, vai trazer cura, vai trazer libertação. O fogo no altar, irmão, não vai acabar com tudo, não. Fica calmo, porque o fogo no altar só serve para queimar Baal Zefron, mas o fogo do Senhor sobre teu altar serve para edificar minha vida, serve para edificar tua vida. Por quê, irmão?
crente simplesmente só serve para uma coisa: para ou purificar ou para julgar ele. Mas eu creio nesta noite que tem um povo aqui que construiu um altar para que o fogo desça, não para ser julgado, mas ser purificado pela presença de Deus. Irmãos, entende essa importância dessa palavra? Você vai ter trabalho, você vai ter um desgaste, você vai ficar acabado, mas o resultado vai ser bom, o resultado vai ser especial. Ah, irmão, mas eu estou cansado, estou acabado, estou ferido, mas o resultado vai ser bom. Vai ter fogo, vai ter lenha, vai ter reconstrução e vai ter. Entenda isso, porque simplesmente, irmãos, a Bíblia não vai simplesmente notar nem falar sobre isso, mas algo de especial, irmão, teve de acontecer no sacrifício a qual Deus tomou de Abel, irmão. Algo de especial teve, porque ninguém vai ficar com inveja de você pelaquilo que você anda todo dia, vai ficar muitas vezes pelaquilo que você consegue de novo, pelaquilo que você consegue de especial, pelaquilo que você consegue, que é uma coisa que vai impactar. Ou seja, a Bíblia não vai relatar, nem vai dizer, mas eu creio, irmão, que teve algo de mais ou extraordinário sobre o sacrifício de Abel, é que teve sobre a vida, que teve sobre o caminho de Abel e sobre o altar de Abel. Ou seja, eu creio aqui, irmão, com toda a convicção, Caim não ficou simplesmente com inveja do seu irmão somente pelo aquilo que ele fez, não, porque você está fazendo algo. Olha só, porque Caim simplesmente ele poderia edificar o altar dele, Abel estava edificando, mas eu não creio também, eu não creio somente que foi apenas porque Abel fez algo de bonito para Deus, não. Eu creio, irmãos, que quando Deus vai olhar ou contemplar o procedimento ou a oferta de Abel, eu creio que teve alguma coisa de especial ali, irmão. Eu vou dizer para vocês, eu creio que teve alguma coisa de especial quando Deus contemplou a oferta de Abel. Por quê? Porque ninguém, irmão, vai ficar com inveja de você. Deus te livre, Deus me livre, está repreendido em nome de Jesus, porque inveja pode matar. Irmão, e matou. Irmãos, eu creio que não só foi somente pela oferta dele. Por quê? Porque, como eu estou te dizendo, você tem uma roupa bonita e outra pessoa também tem uma roupa bonita, mas há algo diferente nessa roupa. Não é da roupa que está bonita, é como ela se alinhou em você. Aleluia, Jesus. Me compreendeu? Vamos se dizer, todos têm a camisa do ministério, só que em uns fica troncho, outros fica bonito, outros fica feio e outros fica legal. Irmãos, é uma comparação e um exemplo, tá? É um exemplo. Vamos se dizer isso. Só que em uns a camisa vai se alinhar bem, em outros a camisa não vai ficar muito bem, em outros vai ficar muito pequeno, em outros vai ficar muito grande. Ou seja, não vai ter inveja pelaquilo que ficou muito grande ou ficou muito pequeno, não vai ficar com inveja pelaquilo que a pessoa está usando, não, vai ter uma certa inveja como se alinhou aquele traje em você. Me compreendeu? Não vai ter inveja porque você tem a camisa, porque todos têm, mas como foi que esse traje se alinhou em você? Como foi que ficou em você? Você está entendendo? Não foi o motivo da inveja, o altar e a oferta somente, mas foi o que brilhou sobre o altar. Aleluia. Você não pegou isso aqui? Glória a Deus. Você
Você não vai achar no Google, não. Irmãos, o que brilhou e que causou inveja não foi no altar, porque os dois tinham altar. Não foi no sacrifício, porque os dois tinham sacrifício. Mas foi pelo que brilhou no altar. Aleluia. Glória a Deus. Foi o que resplandeceu em cima do altar. Aleluia. Agora você vem para a parte em que Elias clama e o fogo desce. Você acha que os profetas de Baal não ficaram com inveja? Você acha que os profetas de Baal não quis matar Elias? Você acha que os profetas de Baal não quis ir atrás de Elias? Você está entendendo que o resultado, olha só, tem pessoas que ganham muitas coisas fácil. Por quê? Porque pensa que só foi colocar uma coisinha no altar e já ganhou. Ou seja, e você que está lutando há tanto tempo, está ganhando uma coisa, enquanto muitos que estão aí, estão ganhando muita coisa. Não se engane não. Não se engane não. Porque tem muitas pessoas ganhando muita coisa, ganhando muito título, ganhando muitos nomes, ganhando muitos espectadores, ganhando holofotes, ganhando muita coisa, ganhando nome, ganhando voz. Mas um dia vai perder tudo. Aí é que resta saber, cadê o altar? Você está me entendendo? E qual é o que é? O que é isso, irmão? Tinha muitos profetas de Baal, 450. Não foi respondido. Trago para a geração de hoje. Tem muitos dizendo o que é, mas nada está acontecendo. Tem muitos dizendo o que faz, mas nada está acontecendo. Tem muitos dizendo que opera, mas nada está acontecendo. Tem muitos dizendo que cura, mas nada está acontecendo. Porque, irmãos, o curar que Jesus falava naquele tempo não era apenas tirar um tumor do umbigo, não era apenas curar algo da cabeça de uma pessoa, não. O curar que Jesus fazia naquele tempo era levantar coxos, levantar enfermos, levantar pessoas que já havia em graves situações. Aleluia. Ou seja, Jesus, oh meu Deus do céu, seu altar, não tem como falar do altar de Jesus, irmão. Um mais perfeito do que esse não existe. E como? Glória a Deus. Mas eu quero que você venha analisar, porque foram as multidões de profetas de Baal para uma coisa, mas teve um profeta de Deus. Por quê? Porque os profetas de Deus sobre a cidade de Valença ainda não acabaram, irmãos. Ainda se existem homens e mulheres verdadeiramente os profetas de Deus. Pode ter 2, pode ter 10, mas ainda existe. Pode ter 2, pode ter 5, mas ainda existe. Porque o que vai fazer a diferença não é a quantidade de profeta, é a qualidade do altar. Aleluia. Pegou isso? Guarda para a tua vida. Não é a importância, a quantidade de profeta sobre a santidade ou sobre a cidade de Valência. Não é a qualidade. Pode ter 1000 profetas na cidade de Valência dizendo que faz opera, mas eu quero ver é o altar edificado. Não está tendo não, irmãos. E para nós que somos jovens, e para essa geração que está se levantando muitos pregadores jovens, que pensa que opera e faz, altar é muito mais do que só pregar, e dizer que prega, e dizer que faz, e dizer que acontece. Não, altar é muito mais que isso. Não se intitule profeta pelo aquilo que você vai pregar ou você vai fazer, não. Se intitule profeta ou profetiza pelo altar que você está edificando, irmão. Por quê? Porque meio a geração
em meio à quantidade de profetas, e eu creio que também tinha mulheres ali, só um que era profeta de Deus. Aleluia. Só um que foi profeta de Deus conseguiu chamar a atenção de Deus. Mas por quê? Porque ele servia a Baal. Não tem como, irmãos, reino dividido prevalecer. Não tem como. Você acha mesmo que Deus ia dar ouvido a Baal? Ia dar ouvido àquele povo que estava servindo a Baal? Não. Entende isso aqui? Deus poderia, você sabia que Deus poderia não responder a simples e objetiva oração de Elias? Deus poderia falar isso, mas acontece que não era Elias que estava instruindo Deus, era Deus que estava instruindo Elias. Não era Deus, não era Elias que estava mandando em Deus. Observe que em muitas passagens Elias vai fazer e vai pedir para Deus, mas aqui não é Deus que está sendo mandado por Elias, mas é Elias que está ouvindo a voz de Deus. A Bíblia não vai mencionar, mas você acha que naquele tempo Deus não falava com Elias em oculto? É claro que falava. E a orientação que Deus estava passando para Elias aqui, você acha que não estava sendo oculta? Estava sendo uma parte oculta. Ele estava ouvindo Deus, mas para que os outros não ouvissem. Os outros não ouviam, mas ele conseguia ouvir a voz de Deus. Observe, não é todo mundo que vai ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque tinha 450 profetas de Baal, mas nenhum deles ouviram a voz de Deus. Preferiram ouvir a outros deuses. Preferiram fazer o que eles mesmos queriam. Porque irmãos, você vai ver esse ditado, né? O que vem fácil, vai fácil. Mas para eles nem veio, nem foi. Nem foi fácil, nem foi fácil. Por quê? Porque simplesmente eles não receberam. Como algo pode ir fácil se você não recebe? Simplesmente eles não receberam para ir fácil. Não. É por isso que tem muita gente que não recebe, porque pode estar com o altar edificado e pode estar com sacrifício, mas não recebe por quê? Porque simplesmente quer achar que pode fazer alguma coisa. Mas entende isso aqui, irmão? Nem eu nem você pode fazer nada sem a orientação de Deus. Quem pratica, quem faz, quem manda é Deus, irmão. Ou seja, então se é Deus que manda, eu não vou edificar meu altar agora, só quando Ele mandar. Então tu fica com o teu altar quebrado e você vai ver fogo descendo na grande tribulação. Quem pegou? Fica com o altar quebrado agora, o fogo não vai descer, não precisa clamar. Mas quando vem a grande tribulação, o fogo desce, pô. Aí fica. Entendeu? Aí você vai ter fogo, você vai ter fogo no altar. Não edifica agora, não faz agora, não tem um trabalho agora. Por quê? Deixa quebrado, rapaz. Por quê, irmão? Vai descer um fogo maravilhoso para o seu altar quebrado. Mas você não pode subir para esse fogo ficar a descer no seu altar, certo? Errado, gente. O fogo que eu estou falando, que vai descer num altar quebrado, é o da tribulação. Não fique com esse fogo. Não fique, não queira. Amém? Amém ou não amém? Amém. Então essa foi a palavra, irmãos. Eu peço que todos venham refletir sobre um pouco disso, porque ainda eu e ainda cada um de vós deve restabelecer, edificar o altar todo dia. Você tem que entender que o altar não é de um dia para outro que você vai edificar e vai estar ali, irmão, não. O altar vai ser edificado por passos. Amém? E que você venha compreender isso e venha ter essa certeza. Amém? Peço que cada um se coloque de pé. Aleluia.